Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Tudo aqui compiladinho em um programa só para você. E hoje você deve estar percebendo que a gente está um pouquinho diferente aqui. Já já eu mostro para você o porquê que eu tô de roupa de frio. Tá nevando para um caralho aqui em Berlim. Mas a gente não vai deixar de fazer o programa porque vocês sabem que eu nunca deixo vocês na mão. Espero que o programa esteja saindo no horário razoável, né? Eu peguei uma escalazinha ali então. Então para você que nunca viu o Giro da Bolsa, o que é isso aqui? Isso aqui é um compilado de tudo que aconteceu na semana no Brasil e no mundo, né? Todas as notícias do mercado financeiro, a gente vai passando por cada detalhe ali, um toquezinho às vezes de humor exagerado, mas é basicamente isso. Então vamos começar aqui. O que aconteceu, né? Sardinha Raiz, likezinho na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura a mãozinha, considera deixar o seu like e se inscrever depois que o vídeo te agregar de alguma maneira. Então chegamos ao fim aí da temporada de resultados do terceiro trimestre. Nesse momento agora, a maior parte das empresas já liberaram o resultado do terceiro trimestre. Já não, né? A gente está basicamente em novembro, no meio de novembro, para lá do meio de novembro, e agora que acabou os resultados. Hoje a gente vai falar do desempenho das últimas empresas retardatárias aí, Nubank, Embraer, Banrisul, Doma Energia e Localiza. Mas antes disso, a gente teve uma semana aí de queda na nossa Bolsa de Valores, mais uma, né? Por conta dos receios do mercado quanto à política fiscal do novo governo. O presidente eleito, o Lula, participou aí da COP27, um evento que estava acontecendo aí sobre as condições climáticas, né, um evento mundial para discutir esse tipo de tema. Ele voltou a dizer nesse evento, eu tô falando, ele tá realmente insistindo na ideia de dar umas porradinhas no mercado. Não adianta só pensar em responsabilidade fiscal sem pensar na responsabilidade social. E deixou o mercado apreensivo quanto ao possível descontrole de gastos no governo. Ele teve uma frase essa semana que foi muito impactante, né? Você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e não tira um centavo do sistema financeiro. Se eu falar isso, vai cair a bolsa, o dólar vai aumentar. Paciência. Ele disse, então, que paciência, se o dólar vai aumentar e se a bolsa vai cair e tal. Então, porra, não tô nem aí com isso aí não. Vocês que se entendam aí. A PEC de transição foi enviada ao Congresso, dando ao governo Lula isenção de 200 bilhões de reais acima do teto. Isso aqui também impactou muito o mercado. Com isso, a gente já tá vendo também alguns títulos de renda fixa, inclusive lá na ISAX, que é a minha plataforma de investimentos. Se você não tem conta ainda, você pode olhar lá depois, isax.app. A gente chegou a ter títulos essa semana pagando mais de 17%. Inclusive, nem eu consegui aproveitar. Tava aqui viajando, na hora que eu mandei o dinheiro, não deu tempo de aproveitar. Mas nessa segunda-feira a gente vai ter novamente esses títulos acima de 17%. E para você que é meu aluno lá na UVP, esse título vai ser mais impactante ainda, né? Para quem é aluno vai dar em 17%, para você vai estar um pouquinho mais. Então é só logar lá que você tem aquela taxa private, né, que tem para todos os alunos. Cara, não perde esses títulos que tá rolando nessa época agora, porque é de medo do mercado aí. Com isso, né, o mercado já projeta que a dívida pública brasileira ultrapasse aí os 90% do PIB nos próximos 4 anos. Hoje ele está em 76%. Isso aqui é muito importante da gente explicar. Você já viu, né, países com a dívida pública até maior que o PIB, 2 vezes maior que o PIB. Mas a gente não tem aí uma dívida pública então extremamente alta. Agora, com essas mudanças aqui, pode ser que a gente passe a ter uma dívida pública mais alta do que a gente deveria para um país em desenvolvimento ali. Depois da fala, então, do Lula na COP27, 3 economistas que apoiaram o Lula, né, o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, Pedro Malan, ministro da Fazenda do FHC, e o Edmar Baixa, que também trabalhou no Plano Real, divulgaram uma carta aberta puxando a orelha do presidente eleito. Mesmo a galera ali que é mais próxima do Lula, fez uma carta aberta e falou, olha, cara, pelo amor de Deus, né, eles alertaram que o social e o fiscal andam juntos, que o governo não pode extrapolar os gastos e que a Bolsa de Valores e o dólar têm influência direta sobre a vida da população, principalmente dos mais pobres. Nesse momento aqui, eu sei que você que talvez seja mais de esquerda ali e tal, você tá falando, o que se foda esse negócio, né? Isso aqui é só coisa do mercado financeiro, apesar de eu ser investidor, eu não tô nem aí com isso, eu me preocupo com a população. Existe um ponto aqui muito importante que eu vou explicar para você, e aí se abre para entender um pouco esse tema. Quando a gente tem um aumento no dólar, a gente tem um aumento no preço dos alimentos de modo geral, muitos dos fertilizantes, muito daquilo que a gente usa no agro, o trigo, muitas coisas são cotadas em dólar, então assim, influencia no preço do pão, literalmente, né? No pão das pessoas mais pobres. Quando essa pessoa precisar comprar uma roupa, vai ter ali um preço a mais. Então tudo isso impacta. Não existe como a gente falar, olha, a vida da população está boa com a política fiscal totalmente desengonçada, porque senão a gente corre risco de cair num populismo onde durante algum período ali a gente vai ter sim uma vida melhor ali por conta da injeção de dinheiro na economia, só que depois a gente vai ter muitos anos para corrigir esse problema. Então eu sei que parece que é muito bondoso, né? Parece que é muito legal falar assim, olha, foda-se a política fiscal, vamos cuidar dos mais pobres, mas isso não é possível.
possível. Quando tem uma inflação gigantesca, isso impacta especificamente a vida dos mais pobres. Você acha que aqui as pessoas do mercado financeiro, né? Eu estou explicando aqui agora para você vai lá, pega um título coberto do IPCA, você se livra da inflação e ainda ganha juros. E a população mais pobre, ela vai pegar o quê? Ela usa o dinheiro para consumir. Ela não tem dinheiro suficiente para investir, para sobrar, né, ali, para ela conseguir fazer alguma coisa além disso. Então, assim, é muito perigoso esse tipo de comentário aqui. É muito perigoso mesmo. Eu sei que talvez seja bravata, né? Talvez você tá falando assim, foda-se, você só tá tentando piorar ali, talvez, a bolsa aqui durante o governo do Bolsonaro, na hora que ele assumir, vai moderar muito mais o discurso. Eu acredito que isso seja, assim, uma manobra de transição ali, para depois colocar, olha, no meu governo, né, durante o período de janeiro até aqui, teve isso. Não dá para duvidar, tá? A política é mais ou menos assim. Então você vai ali, planta problema para o seu adversário resolver e depois você resolve esses problemas em dias ali, e aí você é considerado um grande loucura, né? Porque você pega agora, fica falando um monte de bravata, aumenta o dólar localmente, na hora que você assumir, você modera o discurso, o dólar cai, fala aí, ó, só a gente assumir, já estamos com o dólar caindo, o mercado já tá melhorando. Então, isso aqui é um tipo de bravata que eu acredito que é simplesmente para fazer isso mesmo. Já deu para ver que eles estão pegando pesado mesmo. Toda hora é alguém na cúpula do PT criticando o mercado financeiro, tarará, tarará, tarará. Acredito que não seja simplesmente para fazer isso, de fato, muito mais para gerar uma bravata, que é uma bobagem, mas a gente sabe como é que funciona a política, né? Então, nesse cenário de incertezas aí, o mercado ensaiou uma leve reação. Na quinta-feira, depois que o ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega, decidiu renunciar ao governo de transição. Pô, mas foi ótimo isso aqui, ainda bem que ele renunciou. Tchau, Guido Mantega, vá com Deus. Beijo, muito obrigado pelo seu desserviço. Então, o momento de instabilidade econômica fez subir as chances aí de uma nova alta da taxa Selic de 0,25 ponto, né? Já na próxima reunião, principalmente depois do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, reafirmar que vai ser duro contra a inflação. Ainda tem isso, né? O Lula tá meio que de mãos atadas, porque o mandato do Banco Central dura até o meio do governo dele, né? Não tem muito o que fazer ali nesse caso. Além disso, o boletim macrofiscal do Ministério da Economia já reduziu a previsão do crescimento do PIB aí em 2023 de 2,5% para 2,1%. A expectativa para esse ano continua com alta de 2,7%. O IBC-BR, considerado a prévia do PIB, então tem sempre o índice que mede a prévia do PIB, teve uma leve alta em setembro de 0,05%. No cenário internacional, a gente teve aí a confirmação da esperada troca de controle da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que passou a ter maioria do Partido Republicano nas eleições de meio mandato. O ex-presidente Donald Trump anunciou que vai concorrer às eleições aí de 2024. Agora, para ele concorrer às eleições de 2024, ele precisa ganhar nas prévias do partido. Então o Trump está falando, olha, eu vou concorrer, mas ainda não sabemos ali se ele de fato consegue concorrer, porque ele tem que ganhar primeiro dentro do partido para depois ir lá para fora. A redução da inflação ao produtor americano acompanhou aí a desaceleração da inflação ao consumidor divulgado na semana passada. Então foi um bom ponto aí para os Estados Unidos. Apesar disso, os juros lá devem continuar subindo em ritmo acelerado nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária do Fed, o Federal Reserve, né? Lembrando que isso aqui também impacta muito a bolsa de valores lá fora para quem investe. Então, enquanto continuar subindo a taxa de juros, é provável que a gente não veja a bolsa americana subindo localmente. Então, a gente também teve um crescimento aí de 0,2% do PIB da zona do euro, levemente acima do esperado aqui, né? Mas com previsão de queda no próximo trimestre por causa do impacto do preço da energia elétrica durante o inverno, que começa agora no fim do ano. Aqui na Alemanha já tá bem gelado, né? Eu não imagino como que essa galera faria com o racionamento de energia ou de gás aqui, sinceramente. Mas acho que a situação não deve estar zoada. Eu não vi nenhum aviso, nenhum alerta aqui sobre, tipo, economia de gás e tal. Cara, dei em todo lugar aqui, não vi absolutamente nada disso. Pelo menos eles não estão passando essa imagem tão assustadora para a população, não. Eu vi muito mais notícias sobre isso fora daqui, né, do que quando entrei aqui. Em Portugal, não tem, né, necessariamente Portugal não compra gás russo ali, compra muito pouco, mas aqui na Alemanha já compra muito mais e, cara, não vi isso. Essa semana também a gente tomou um susto aí, todo mundo, né, um míssil atingiu a Polônia que é membro da OTAN, ou seja, é um país protegido por todos os países membros da OTAN, e esse míssil acabou matando 2 pessoas na fronteira com a Ucrânia. As autoridades confirmaram aí que se tratava de um míssil de defesa ucraniano e não russo, o que afastou aí uma intervenção, né, militar da OTAN. Então, se tivesse sido a Rússia, de fato, poderia a gente correr risco de alavancar isso aí, desencadear uma terceira guerra mundial do nada. Raul, como assim, né? Cara, você pesquisa depois as causas iniciais da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, você vai ver que para começar uma guerra de maneira louca, não precisa ser de quase nada. E aqui a gente vem para o Brasil, então, aterrissando aqui um pouco mais no nosso território, a gente vai falar do índice Bovespa, que abriu a semana aí com 111.131 pontos e fechou em 108.870 pontos, uma queda de 2,04%. O dólar terminou a semana valendo R$ 5,38, uma alta de 0,95%, né? Essa foi a última semana da temporada dos resultados do terceiro trimestre e a gente começa aí com alguns destaques desses últimos resultados. Eu
trouxe todos os resultados que vocês comentaram com grande destaque, comentei todos eles. Agora a gente vem aqui para os últimos que a gente tem. Embraer EMBR3, a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, né? Grande orgulho aí para o Brasil, atrás apenas da Airbus e da Boeing, reverteu o lucro de 200 milhões de reais no segundo trimestre e apresentou prejuízo nos últimos 3 meses. A receita líquida foi de 4,8 bilhões no trimestre, uma queda de 2,7% na comparação com o terceiro trimestre de 2021. O EBITDA ajustado totalizou 485 milhões de reais, com alta de 18% frente aos 410 milhões registrados há um ano. A margem EBITDA subiu 8,2% para 10%. A Embraer registrou prejuízo líquido de 160 milhões de reais, menor que os 234 milhões que a empresa perdeu no terceiro trimestre de 2021. Então, mesmo com o faturamento mais baixo e o resultado negativo, a empresa conseguiu reduzir sim os custos dela e com isso melhorar a margem bruta, o que foi bem visto pelo mercado, né? No trimestre, a Embraer entregou 10 jatos comerciais e 23 jatos executivos dentro da média histórica, que já acumula 79 aeronaves entregues em 2022. As ações caíram quase 10% depois do resultado, mas se recuperaram e fecharam a semana aí valendo R$ 14,20 com alta de 5,34%. Então, a Embraer fechou bem. E qual que é a questão do setor aéreo, né? É um dos setores mais difíceis do mundo de você se trabalhar, né? É um setor que a gente sabe que vai ser perene desde sempre, mas você lia lá, investidor inteligente, década de 50, já comentando sobre as dificuldades desse setor e por que ele não acreditava no setor aéreo. E ainda hoje a gente tem o mesmo problema. Um setor que vai perdurar com a humanidade, mas que é muito complicado de tocar. Para você ter uma ideia, uma viagem, qual que você acha que demora mais? Uma viagem em 1970 do Brasil para a Europa ou hoje em dia? Hoje em dia demora mais. Mesmo com a tecnologia tendo subido, os aviões, eles retrocederam em tecnologia para valer a pena os custos, né? Retrocederem em qualidade de serviço, etc. Todo serviço do mundo vai evoluindo, vai ficando cada vez mais, talvez, luxuoso, mais confortável, tá? Os aviões não. Eles estão diminuindo o conforto, diminuindo a velocidade ao longo dos anos para economizar combustível e diversas outras coisas, né? Também porque foi proibido o voo em velocidade supersônica para voos comerciais por conta do ruído e tal, de uma série de questões. Nubank, NYSE aí, né? Aberto na Bolsa de Valores americana, e vamos aplaudir porque chegou aquele momento que a gente tanto esperava, né? Quero um aplauso de todos aí, o maior banco digital do Brasil finalmente lucrou e as ações subiram forte aí depois desse resultado trimestral. Receita recorde de 1,3 bilhão de dólares, com crescimento de 171% na base anual, 481 milhões no terceiro trimestre de 2021, então subiu muito. O custo dos serviços financeiros transacionais aumentou 242% no ano contra ano e chegou a 880 milhões de dólares. As despesas operacionais cresceram 72% para 422 milhões de dólares, 32% da receita, e as despesas gerais e administrativas subiram de 166 milhões de dólares para 261 milhões de dólares. A provisão para perdas de crédito saltou de 127 milhões para 375 milhões na base anual. Como resultado, o Nubank reverteu o prejuízo de 34 milhões no terceiro trimestre de 2021 e teve o primeiro lucro aí da história dele. Na verdade, ele tinha lucrado um pouquinho antes de fazer o IPO também, né? Mas ele teve o segundo lucro da história dele, então, 7,8 milhões de dólares. E o Nubank comemorou aí o tão esperado break-even, o aumento da margem bruta e da diluição de custos e a chegada de mais de 5 milhões de clientes no trimestre, totalizando mais de 70 milhões de clientes. A carteira de crédito também aumentou de 9,2 para 9,7 bilhões de dólares. O destaque negativo foi o aumento da inadimplência, que bateu 4,2% para os débitos de até 90 dias e 4,7% para os mais de 90 dias. Isso aconteceu com todos os bancos, tá? No fim das contas, o resultado foi bom e, portanto, queda no preço das ações do Nubank de 5,47% a 4 dólares e 32 centavos, mantendo as tradições aí do mercado financeiro. Banrisul, BRSR6, um dos principais bancos estaduais do país, com mais de 4 milhões de clientes aí, cerca de 500 agências, apresentou um resultado trimestral abaixo do esperado, né? A receita de intermediação financeira foi de 3,6 bilhões de reais, alta de 49% frente aos 2,4 bilhões do terceiro trimestre de 2021. Despesas de intermediação financeira aumentaram 102% para 2,4 bilhões de reais. Despesas operacionais subiram 3% para 1,3 bilhão de reais. O resultado, antes da tributação e da participação dos empregados nos lucros, caiu de 21% na base anual, de 218 milhões de reais para 172 milhões de reais. Sim, eles distribuem um PLR bom aí, que às vezes até tem que tirar do resultado aí para você entender mais ou menos como é que foi. Com isso, o Banrisul reportou um lucro líquido de 137 milhões de reais, quase 20% abaixo dos 171 milhões de reais registrados no terceiro trimestre de 2021. O que pesou no balanço de acordo com o próprio banco foi a redução de margem financeira e o aumento das despesas administrativas, com quase 97 milhões de reais. Do lado positivo, o Banrisul
teve uma queda da inadimplência de 2,21 para 1,58% na base anual e o aumento da carteira de crédito de 38 para 47 bilhões de reais no ano a ano, queda de 8,32% nas ações. Agora a gente vem aqui para Domo Energia, com participação de 20% no campo de Tubarão Martelo, na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e nada mais que a antiga OGX do empresário Ike Batista. Divulgou os resultados aí, então, do terceiro trimestre. A receita líquida foi de 92 milhões de reais, 68% acima dos 55 milhões do terceiro trimestre de 2021, né? O EBITDA ajustado ficou negativo em 140 milhões de reais, bem pior que os 61 milhões registrados há um ano. Como resultado, a Domo reportou um prejuízo líquido de 59 milhões de reais, 20% menor que os 74 milhões do terceiro trimestre de 2021. O maior destaque do trimestre foi a incorporação da totalidade das ações da Domo, né, pela antiga PetroRio, agora a Prio, né, Prio 3. Quem tem ações da Domo pode trocar por ações da Prio ou receber o valor de R$ 1,85 por ação. Por isso, a cotação da Domo ficou estagnada aí nessa casa dos R$ 1,85, a importância de um bom pega-long. Aqui a gente vai vir agora para o resultado de uma das empresas que eu mais achei interessantes no mês inteiro. Mas antes disso, eu preciso lembrar vocês aqui de uma coisa. Você já acessou hoje a uvp.com.br? Tá sensacional a turma nova. Vai vir aí agora em dezembro, dia 15 de dezembro, para você que quer começar o ano já com o pé direito. E eu vou te mostrar só uma coisa aqui. Eu preciso ensinar isso para você antes de contar esse negócio da UVP. Isso aqui é muito interessante para todos vocês, tá? Depois vou falar o que tem ali para os alunos da UVP, mas isso aqui é para todo mundo. A gente criou aí a comunidade da UVP, né? Ela já existia há muito tempo, mas agora ela é aberta para você gratuitamente. Ela é aberta aí, você pode clicar em registrar-se ali e depois fazer o seu primeiro acesso com a EasyX. Você vai se registrar na nossa plataforma de investimento e você pode participar aqui da comunidade. Tá tendo algumas discussões super legais ali. E para você que é aluno da UVP, né? Você pode vir aqui nas dúvidas e você pode tirar dúvida e um dos moderadores vai te responder qualquer dúvida que você tiver acerca dos investimentos. Para os outras pessoas de modo geral, você pode conversar sobre qualquer coisa aqui. É uma comunidade somente para investidores, então é uma parada super legal. E aqui também tem o nosso Soco Matinal, que é o nosso podcast, a gente está postando lá todos os dias, tá? É um podcast de notícias todos os dias. Para você que não é aluno da UVP ainda e você quer ter taxa private aí, pegar esses investimentos de renda fixa que estão altos com taxa private, que é a taxa que liberam só para quem tem 1 milhão, 10 milhões investidos aí, você pode clicar aqui em preencher seu questionário e se tornar aluno da UVP. Cara, olha, hoje, com menos de 2 títulos ali que você investir, cara, dependendo da grana que você está investindo por mês, você recupera tranquilamente o dinheiro que você paga na UVP. E lembrando que você vai aprender a investir no Brasil e no mundo, só pela UVP ali, e além disso, você vai ter essa taxa private. E se você não ficar satisfeito com o serviço da UVP, com o curso ali, se você não aprender mesmo a investir, depois da conclusão a gente devolve 100% do seu dinheiro. Cara, não tem acordo melhor, né? E vamos pro resultado de Localiza então. Se eu pausava o vídeo ia lá agora, mas você que sabe. Depois que a turma encher, vai ficar para janeiro. Localiza Rent 3, com mais de 40 anos de história aí, a empresa é a maior rede de aluguel de carros da América Latina, com mais de 200 mil veículos e cerca de 600 agências. O resultado trimestral foi o primeiro depois da combinação de negócios entre a Localiza e a Unidas. Então, por isso que eu estava esperando muito, né? Esse resultado da Localiza e da Unidas. A Movida chega a estar assim, ó, não passa uma agulha. Receita líquida, 6,1 bilhões de reais, alta de 40% na base anual, 4,3 bilhões no terceiro trimestre de 2021. O EBITDA consolidado foi de 2,2 bilhões de reais, com crescimento de 25% na comparação ano a ano. A margem EBITDA foi de 56,5% para a divisão de aluguel de carros e de 11,3% para a revenda de carros seminovos. Com isso, a Localiza teve lucro líquido de 682 milhões de reais, 27% abaixo dos 941 milhões reportados no terceiro trimestre de 2021. A empresa diz que o resultado foi impactado pelos altos custos de integração Localiza com a Unidas. Entre as despesas estão o rebranding das lojas de agências e a integração de sistemas e o pagamento de consultorias. Outro destaque foi a transação fechada com o fundo canadense Brookfield. Em apenas 3 meses, a Localiza montou uma nova empresa com 50 mil carros, 180 agências e 22 lojas seminovas, que foi vendida para a Brookfield por 3,2 bilhões. Essa nova empresa vai ser operada pelo fundo usando a marca Unidas. Com isso, a gente tem um resultado em queda de 7,33% de Localiza. Então agora você vai conferir aqui os outros resultados que eu achei menos relevantes de estarem aqui, mas é bom porque você vai conferir se teve prejuízo, se teve lucro, se a ação subiu ou caiu na semana, porque aí você pode investigar melhor se você tem ação na carteira. Porra! Ô, louco, hein? E também o nosso calendário de dividendos, as empresas que vão pagar dividendos aí nesse mês, tá? O próximo aqui agora, que noticiaram o pagamento de dividendos. Só essas duas.
E agora vem aquelas notícias que são aquela rapidinha. A gente vai dar uma rapidinha aqui, que é o quê? As notícias que não são nem importantes o suficiente para merecerem um destaque lá em cima, né, naquele negócio principal, e nem relevantes o suficiente para você não ficar sabendo. Então a Espaço Laser, ESPA 3, fechou o terceiro trimestre aí com prejuízo líquido de 16,9 milhões de reais. O resultado reverte o lucro líquido de 19 milhões do terceiro trimestre de 2021. A empresa sofreu com aumento de custo e com perdas financeiras decorrentes do aumento da taxa Selic na Bolsa de Valores desde fevereiro de 2021. A Espaço Laser abriu 12 lojas entre junho e setembro e soma 756 unidades em todo o país. Então, 3,62% de alta aí a R$ 1,43. Um agradecimento especial aí para a Espaço Laser, né? Deixando as pessoas cada vez mais lisinhas e mais sexys. Aí. Muito obrigado. Então, a construtora incorporadora Gafisa, GFSA3, teve um aumento de 111% na receita, de 143% nas vendas líquidas em um ano, mas acabou revertendo um lucro de 6 milhões e apresentando um prejuízo de 49 milhões de reais. No terceiro trimestre, o valor de imóveis em estoque da Gafisa, a maioria de alto padrão, chegou a 2,1 bilhões de reais. Fechou aí a R$ 6,44, com 11,54% de queda. Então, a BrisaNet, Brit3, empresa de telecomunicações que fornece internet de fibra ótica, TV por assinatura e telefonia fixa e móvel, reverteu um prejuízo de 6 milhões e lucrou 22 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022. A receita líquida saltou 34% na base anual para 234 milhões. A BrisaNet entrou na Bolsa de Valores em julho do ano passado. Com esse nome dava para vender outra coisa, né? Então 3,91% de alta na semana, teve uma correção forte no fim da semana, mesmo assim fechou com alta. Então a Ânima Educação, ANIM 3, um dos maiores grupos educacionais de ensino superior do país, reportou lucro líquido de 12,8 milhões de reais, muito abaixo dos 100 milhões registrados no terceiro trimestre de 2021. Mesmo com o aumento na receita líquida e na base de alunos, o resultado acabou decepcionando e as ações caíram forte na semana, 14,24% de queda a R$ 5,06. Do lado internacional, aqui no cenário internacional, tivemos uma semana complicada para as gigantes de tecnologia chamadas Big Techs. Depois das demissões em massa da Meta, dona do Facebook, Instagram e do Twitter, do Elon Musk, agora foi a vez da Amazon anunciar que vai demitir 10 mil funcionários. As empresas de tecnologia acabaram contratando muita gente aí durante a pandemia, quando a demanda pelo serviço online aumentou demais. Agora, com os hábitos voltando ao normal e a possibilidade de agravamento de uma crise econômica nos Estados Unidos, as empresas estão tendo que enxugar os quadros de funcionários. É realmente, né? Você teve uma expansão muito rápida desses funcionários ali e agora a gente está tendo uma demissão, porque elas estão enfrentando um período contrário daqueles que elas estavam enfrentando, um período de crescimento, agora um período de recessão, né? E cada vez mais pessoas entendendo também o risco das redes sociais e tal. Essas empresas de rede social específica não são nem só Big Techs, né? Também as empresas de rede social sofreram mais e agora a Amazon mostrando também que ela teve um problema também, né? Porque, lógico, ela deveria ter muito mais pedidos durante a pandemia também. E segue a temporada de balanços trimestrais também nas bolsas americanas, né? O Walmart, NISE, WMT, então teve uma receita aí de 8,7% a mais do que a anterior, a 152 bilhões de dólares e um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares ali. Quando a gente olha, não teve lucro. Então, o lucro tinha sido de 3,1 bilhões no terceiro trimestre de 2021. O Walmart subiu 5,92%, resultado ruim. A ação sobe, né? Tradição do mercado financeiro, fechando a 150 dólares e 23 centavos. É interessante que o Walmart não conseguiu atuar no Brasil, né? Chegou a expandir bastante, mas depois teve problemas. Raul, por que não conseguiu, né? O que acontece com essas empresas? Elas são empresas tão grandes e tão ricas e tal. O que acontece é que muitas vezes elas têm um lucro operacional aqui, na hora de enviar o dinheiro de volta, quando converte o dólar é prejuízo. Daí você vai ficar mantendo uma empresa que toma prejuízo na sua moeda original, né? Não faz muito sentido, é difícil mesmo. Alibaba, NISE, Baba, né? Baby, Baba, Baba. Receita, 29,1 bilhões de dólares, 3% a mais, prejuízo de 2,9 bilhões de dólares, revertendo lucro de 8,3 milhões no terceiro trimestre de 2021. Resultado ruim, então, ação subindo 10,02%, fechando a 80 dólares e 48 cents. Interessante manter a tradição. Nvidia, Nasdaq, NVDA3, receita recorde da Nvidia, 7,1 bilhões de dólares, 50% a mais do que no ano anterior. Lucro, 84% maior, a 2,4 bilhões de dólares. Resultado excelente, então, empresa em queda de 4,19%, manter a tradição a 154 dólares e 9 cents. Em criptomoedas, para a gente manter aqui o giro da bolsa, né, com essa notícia extremamente interessante, que significa a cotação da criptomoeda com 3 dias de atraso, que não serve para nada, mentira. Tem utilidade histórica, no futuro você pode voltar aqui falando naquela semana, como é que estava o sentimento de mercado, né? Para manter as tradições, então, na semana que a corretora FTX quebrou de vez e que a supermodelo brasileira Gisele Bündchen, eu nunca sei falar o nome da Gisele Bündchen, é isso mesmo, Bündchen, e o marido Tom Brad foram acusados criminalmente por recomendar a compra do token da FTX. Eles eram garotos propagandas da plataforma, só faltar lá. Agora a moça é modelo e, além disso, ela tem que
entender do que ela tá modelando. A gente tem vídeo aí da FTX. O Bitcoin fechou a sexta-feira valendo 16.638 dólares, né? Com 0,29% de alta na semana. Eu comprei essa semana. Vocês compraram ou não? Comenta aí pra mim. E o Ether, moeda da rede Ethereum, fechou a noite cotada a 1.207 dólares com queda de 2,77% na semana. Então, pra você que chegou aqui, cara, que você gosta desse calor humano, que aqui eu não tô sentindo um frio, né? Eu vou te beneficiar, vou mostrar a vista aqui do meu quarto, tá? Desculpa a cama bagunçada, mas vamos virar pra lá, ó. Lá, ó. Caramba, olha que vista, galera. Bonitinho, né? Uma raspadinha de gelo de freezer. É basicamente isso, tá no chão ali. Até mais.